Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2020 e nós vamos iniciar mais uma aulinha. Eu vim desejar para você, sabe aquele bom dia de coração? Então, é esse mesmo que eu vim lhe desejar. Um bom dia do fundo do coração. Vamos aos nossos assuntos de hoje. Na matemática, vamos ver numerais de 100 a 200, situações problema, numerais de 210 a 219, escreva como se lê e sistema monetário. Em língua portuguesa, leitura do conto de fadas Rapunzel. Hoje tem história, hein? Ortografia dessa história, ditado e separação de sílabas, tá? Então vamos lá, começando na matemática, no livro EMAI, nas páginas 58 e na 62, tá? Então vamos lá. Aqui na nossa página 58 primeiro. Complete o quadro com os números que estão faltando, né? Então nós já vimos, estamos vendo aí os números até 200. Então, aqui esse quadro pede para a gente completar com os números, tá? De 100 até o 199, tá? E depois do 199 vem o 200, né? Então, vocês vão completar, como eu fiz aqui, com os números que estão faltando, tá? Nesse exercício é só isso. E tem a letra B, né, que você vai escrever dois números que são maiores que 170 e menores que 185. Então, maior que 170. Vamos achar o 170 aqui, ó, 170. Então, eu posso escrever qualquer um desses números que estão depois do 170. Porque se eles estão depois do 170, eles são maiores que o 170. Então, eu vou escrever dois números maiores que o 170, tá? E depois eu vou escrever dois números menores que 185. Então, o 185 aqui, ele tá aqui. Eu tenho que escrever dois números menores. Então, eu tenho que voltar, né? Tenho que voltar, porque quando eu estou descendo, eu estou diminuindo. Aliás, quando eu volto, eu vou diminuindo. E quando eu vou para frente, eu vou aumentando. Então, aqui, eu posso escrever qualquer um desses números que estejam aqui antes do 185. Tudo bem? Bom, passando então para a página 62. Nós temos aqui dois probleminhas. João ganhou um aquário de presente. No aquário havia 26 peixes azuis e 12 amarelos. Qual é o total de peixes no aquário? Então, eu quero saber quanto que tem de azul e amarelo juntos, né? Então, o que eu tenho que fazer para saber o total, a soma, né? Eu tenho que fazer uma continha de mais, adição. Então, vamos lá. 26 mais 12. Eu vou fazer a unidade, depois eu vou fazer a dezena. 6 mais 2, 6. 7, 8. 2 mais 1, 3, né? O total é... Aí eu dou a resposta, tá? O total é 38 peixes. Ok? Letra B. Dos 26 peixes azuis, 11 eram bem pequenos e os outros maiores. Quantos peixes azuis dos maiores o João ganhou? Então, eu sei que tinha 11 peixes pequenos. Desses 26, 11 eram pequenos. E os outros eram maiores. Então, do 11 para chegar no 26, quanto que falta? É isso que eu tenho que descobrir para achar a resposta, né? Para saber quantos peixes eram os maiores aí que tinha no aquário, tá?
Ou eu posso fazer uma conta de subtração, né? Eu fiz a continha aqui para vocês, tá? Porque senão eu tenho que contar do 11 até o 26. Você pode contar também, tá? O importante é você achar a resposta certa. A continha facilita um pouco. Então, eu fiz ela aqui, tá? Ó, eu tenho 6. Eu tiro 1, fico com 5. Eu tenho 2. Eu tiro 1, fico com 1. Essa continha aqui me deu 15. Então, a minha resposta vai ser: João ganhou 15 peixes azuis dos maiores, né? 11 eram pequenos e 15 eram maiores. 11 mais 15 dá o total, que é 26, tá? Como eu quis saber só quantos eram maiores, eu achei o resultado 15, né? E aí eu subtraí aqui. Ok? Muito bem. Agora o sistema monetário. Nós vamos estudar um pouquinho, continuando aí na matemática, o sistema monetário. Nós vimos uma aula atrás aí, uma noção de dinheiro, né? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Então, o que é o sistema monetário? O sistema monetário é dinheiro, né? Para que serve o dinheiro? Ele serve para que possamos comprar alguma coisa. Tudo que a gente vai comprar, a gente precisa ter dinheiro, não é verdade? E qual que é a moeda que nós usamos no Brasil, né? Qual que é o tipo do dinheiro? Nós usamos o real, né? E qual é o símbolo do real? É este símbolo aqui, ó, tá? O R e um Szinho que eu chamo de cifra, ok? Valores do nosso dinheiro. Então, aqui, eu tenho as moedas, vocês já devem ter visto a moeda de R$1, a moeda de 50 centavos, a moeda de 25 centavos, de 10 centavos e de 5 centavos. Então, esses são os tipos de moedas que existem no nosso sistema monetário, né? Ó, R$1, como que se escreve? R$1. Essa de 50 centavos, o valor dela é 0,5050 centavos. Aqui essa de 25, o valor é 0,2525 centavos. Dessa aqui, 10 centavos, 0,10 centavos. E essa de 5 centavos é 0,05 centavos. Então, aqui está começando do maior para o menor. A moeda de R$1 vale mais que a de 50 centavos. A moeda de 25 centavos vale mais que a de 10 e a de 10 centavos vale mais que a de 5. Tá? Então, aqui, esses são os valores e a escrita dessas moedas aqui, que com certeza vocês já viram bastante, né? Aqui nós temos as notas. Então, o nosso sistema monetário, além de moedas, tem também as notas ou cédulas, tá? Aqui eu tenho a nota de R$100. Ela é um azul meio verde água. Na verdade, é um verde água, né? O valor dela é R$100, né? Então, eu represento 100,00. Esse valor aqui é referente a dinheiro, tá? Quando eu tenho o 100, depois eu tenho a vírgula e depois eu tenho 2 zeros. Então, R$100 com C. Essa é a de 50, ela é uma notinha marronzinha. 50, 50,00. R$50. A de R$20, ela é laranjada com amarelo. Então, 20,00. R$20. A de R$10, ela é vermelha, meio rosa, né? R$10. 10,00. R$10. E a de 5, ela é roxa, né? 5,00. R$5. A de 2 é azul, 2,00. R$2.
vocês percebem que para dinheiro eu vou colocar sempre depois do número a vírgula e o zero, né? Vírgula e zero. Em todos eles é dessa forma. Tudo bem? Muito bom. Então, isso aqui vocês não vão copiar, tá? Essa explicação aqui sobre o sistema não vão copiar. Vamos agora lá para o caderno. Eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. Então, nós fizemos aquelas 2 páginas no livro de matemática, agora nós vamos no caderninho, tá? Fazer atividade no caderninho na parte de matemática. Vamos fazer o cabeçalho, né? Como fazemos todos os dias. EMF, professora Elvira Yolanda Ervas Brodowski, 24 de junho de 2020. Quarta-feira. Nome completo, professora Thalita, segundo ano D. Vamos escrever matemática de colorido. O exercício 1. Vamos fazer os numerais de 210 a 219. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219. Aqui no exercício 2, como vocês já estão acostumados, nós vamos fazer a escrita do nome desses números, né? 210, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219. Fizemos esses números, tem ainda um exercício 3, que é sobre o nosso conteúdo de monetário, né? De dinheiro aqui que nós vimos, ó, tá? Sistema monetário, me fugiu a palavra. Sistema monetário ou dinheiro. Então, aqui o exercício é o seguinte, ó. Exercício 3. Desenhe as notas e moedas e escreva o nome de cada um. Então, vai desenhar a notinha de R$2, vai escrever dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. R$2, tá? Desenhou a notinha de 5, vai escrever também, o escreva como se lê aqui das notas, tá? R$5, tá? Vai fazer assim com todas, desenhar e escrever na frente. Ok, meus amores? Aqui tem que copiar, tá? O enunciado e fazer aqui o exercício, tá? Bom, fechamos a parte de matemática, agora nós vamos para a língua portuguesa. Nesse livrinho azul também, na parte ler e escrever, nas páginas 159, 158, 159, 160 e 161. E nós vamos fazer a leitura da história da Rapunzel, né? Vamos saber um pouquinho como que é essa história tão demais, muito legal, sobre essa princesinha tão linda, né? Dos cabelos de tranças que iam até os pés, até mais que os pés, né? Porque o que a Rapunzel fazia? Ela jogava suas tranças, né, do alto da torre, né, para o príncipe conseguir resgatá-la, não é mesmo? Então, vamos fazer a leitura, tá? E depois nós vamos saber um pouquinho quem são esses autores desse conto da Rapunzel que nós vamos ler lá na página 158. Abram o livro, nós vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Que é os Irmãos Grimm, tá? Novamente, uma leitura dos Irmãos Grimm. Então, vamos lá, vocês acompanhem comigo a leitura aí, tá bom? Era uma vez um casal que havia muito tempo desejava ter um filho. Contudo, os anos se passavam e seu sonho não se realizava, até que, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no quintal do vizinho, um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas em torno de tudo se erguia
muro altíssimo que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu apetite, e ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia, seu desejo aumentava mais, mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria, e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio, até que um dia o marido se assustou e perguntou: "O que está acontecendo contigo, querida?" "Ah", respondeu ela, "se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo logo." O marido, que a amava muito, pensou: "Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar." Ao anoitecer, ele encostou sua escada no muro, pulou para o quintal vizinho, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais que depressa, ela preparou uma salada e comeu imediatamente, deliciada. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, pulou novamente o muro, mas mal pisou no chão do outro lado, levou um tremendo susto. De pé diante dele estava a feiticeira. "Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para roubar meus rabanetes?" perguntou ela, com os olhos chispando de raiva. "Vai ver só o que te espera." "Oh, tenha piedade", implorou o homem. "Só fiz isso porque fui obrigado. Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, que na certa morrerá se eu não levar alguns." A feiticeira se acalmou e disse: "Se é assim como diz, deixe você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição. Irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe. Nada lhe faltará." O homem estava tão apavorado que acordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante. Deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais linda criança sob o sol. Quando fez 12 anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre, no meio de uma floresta. A torre não possuía nem escada nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: "Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças." Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam 20 metros abaixo e por elas a feiticeira subia. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. Ouviu um canto tão bonito que parou. Encantado, Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua voz doce. Imediatamente, o príncipe quis subir, procurou uma porta por toda parte, mas não encontrou. Inconformado, voltou para casa, mas o maravilhoso canto
tocara seu coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo ouvi-lo outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças! E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. É essa a escada pela qual se sobe? Perguntou o príncipe. Pois eu vou tentar a sorte. No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e bem embaixo da janelinha gritou: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças! As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara transbordando desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou: ele é 1000 vezes preferível à velha senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu: sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Sempre que vier me ver, traga uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada, e quando ficar pronta, eu desço e você me leva no seu cavalo. Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava. Até que um dia, Rapunzel, sem querer, perguntou a ela: diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir enquanto o jovem filho do rei chega aqui num instantinho? Ah, menina ruim, gritou a feiticeira. Pensei que tinha isolado você do mundo e você me engana. Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e esbofeteou-a. Depois, com a outra mão, pegou uma tesoura e cortou as tranças, largando-as no chão. Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali, para que sofresse e passasse todo tipo de privação. Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas tranças num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças, ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível feiticeira, com um olhar chamejante de ódio. Ela gritou zombeteira: Ahá, você veio buscar sua amada? Pois a linda avezinha não está mais no ninho, nem canta mais. O gato apanhou-a, levou-a, e agora vai arranhar os seus olhos. Nunca mais você verá Rapunzel. Ela está perdida para você. Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, atirou-se pela janela. O jovem não morreu, mas caiu sobre os espinhos que furaram seus olhos e ele ficou cego. Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e raízes, sem fazer outra coisa que se alimentar e chorar a perda da esposa tão querida. Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto no qual Rapunzel vivia, na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina, que haviam nascido ali. Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e atirou em seus braços a chorar. 2 das lágrimas da moça caíram nos olhos dele e, no mesmo instante, o príncipe recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes. Então, levou Rapunzel e as crianças para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria e ali viveram muito felizes. Então essa é a nossa história da Rapunzel, uma história que, apesar de triste, tem um final feliz, não é verdade? Porque a feiticeira malvada fez muitas maldades
para os pais da Rapunzel e para ela, né? E também depois para o príncipe. Mas ainda bem que tudo deu certo, não é mesmo? É assim os contos de fada, né? Sempre no final as pessoas boas, né? Os personagens bons se dão bem, não é mesmo? E deixa aí uma mensagem positiva, né? Para que nós sempre sejamos pessoas boas, né? Com as outras pessoas, porque o bem sempre nos virá, né? Bom, então aqui tem um pouquinho, né? Sobre os irmãos Grimm, os autores dessa história. Vamos ler um pouquinho. Os irmãos Grimm, os escritores mais famosos são os escritores mais famosos dos contos de fada infantis. Jacob e Yelm Grimm foram dois irmãos que até hoje fazem muito sucesso por suas histórias e contos que fazem a imaginação de crianças e adultos, e foram e são inspiração para diversos filmes. Os contos de fadas eram até então fábulas que faziam parte da cultura local. Elas eram passadas de boca em boca e de pai para filho. Porém, ao contrário das versões que conhecemos hoje, as versões originais dos contos não tinham finais felizes assim. Um exemplo é o conto da Chapeuzinho Vermelho, que originalmente tinha a avó devorada pelo lobo. E foram os irmãos Grimm os responsáveis por tornar essas histórias mais infantis, agradáveis e belas. Entre os contos mais famosos estão alguns que provavelmente fizeram a infância de praticamente toda criança, como Cinderela, Branca de Neve, João e Maria, O Ganso de Ouro e muitos outros. Então todos esses foram escritos pelos irmãos Grimm, né? Ou foram adaptados pelos irmãos Grimm. Prova do sucesso dos contos dos irmãos são os filmes das princesas da Disney, todos inspirados em contos escritos pelos irmãos Grimm. Nossa, então todos os filmes das princesas da Disney foram inspirados nas histórias desses autores aqui, né? Com suas palavras e sem igual, e histórias que fazem a cabeça de gerações a verdadeiros séculos. Os irmãos Grimm conquistaram com suas palavras o seu lugar na história do mundo, sendo lembrados para sempre como aquelas pessoas que escreveram os contos de fadas que tanto amamos. Afinal de contas, quem nunca se encantou com uma fábula ou com uma história de princesa, né? Então todas essas histórias lindas que a gente gosta de ler, que a gente gosta de ouvir, foram criadas pelos irmãos Grimm, né? Eles são autores muito famosos e muito importantes da literatura, certo? Então conhecemos um pouquinho, né, desses tão importantes autores e vamos agora para o caderno de novo. Vamos lá. No caderno, na parte de língua portuguesa agora, tá? Língua portuguesa. Vamos escrever de colorido, tá? Língua portuguesa. Leia, estude e copie. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma atividade sobre a ortografia dessa história que nós lemos, da Rapunzel, tá? Então, vocês vão escrever tudo isso no caderninho, tá? Língua portuguesa, leia, estude, copie. E vão escrever projeto, leitura e escrita, colocar número 1, ortografia. Pode fazer um desenho da Rapunzel, tá? Bem bonito. E vamos escrever embaixo, Rapunzel, da mesma forma que vocês já fizeram das outras vezes, tá? Tudo coloridinho aqui, porque agora nós vamos fazer as famílias silábicas de cada sílaba do nome da princesa Rapunzel, tá? Então vamos começar, ó, Rapunzel. Ó, a família primeiro do Ra, né, ó. Ra, Re, Ri, Ro, Ru, Rão. Lembram-se? Ra, Re, Ri, Ro, Ru, Rão. Depois, Ra, Pum, Pum, Pá, Pe, Pi, Po, Pu, Pão. Ra, Pum, Esse som aqui, né, ó.
Então, é rapum. Eu separei o daqui da família do Papepipopu para mostrar para vocês como é formado esse né? Que ele é formado por U mais N. Mas aqui na palavrinha não vai ficar 2 U's. Vai ficar um U e depois vai ficar o N, né? E a família do é essa daqui, ó. En, in, on, tá? Depois, rapum, zé, za, ze, zi, zo, zu, zão. Rapunzel, tá faltando essa outra família aqui, né, ó. Au, el, il, ol, u, né? Aí aqui eu vou manter esse E aqui eu não coloco, vou acrescentar aqui o L, né? Fica Rapunzel. Então, o zel são essas 3 letrinhas aí, tá? Muito bom. Aí eu formei, então, Rapunzel, né? Bom, agora o nosso banco de palavras. Nós temos aqui palavrinhas com as famílias do Raririhoru, do Papepipopu, do Ant-en, in, on, do Zazezizozuzão e do Au, El, Il, Ol, U, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Rabo, Rebeca, ri, achou, roda, ruga, rão, né? Sapato, sapeca, piano, pomada, pulmão, arpão. Fanta, sentar, lindo, conta, nunca. Então aqui eu tenho ra, re, ri, ro, rão, pa, pe, pi, po, pu, pão, en, in, on, né? Ó, percebam que aqui eu uso o N, né? Por que eu uso o N em todas essas palavras? Porque não tem antes dele o P e nem o B, né? Como no caso, lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, bomba, aqui vai ser on com M. Por quê? Porque o M tá antes do B, né? Então, quando tiver esse som en, in, on, antes de P ou B, aí eu vou usar o M, né? Aí eu uso o M. Mas não é o caso de nenhuma dessas palavras, ó. N tá antes de C, aqui antes de T, antes de D, T e T, né? Então eu só vou usar M se estiver antes de P ou B. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Amizade, azeite, dúzia, 18, azulejo, alazão, tá? Zazezizozuzão. Maldade, Elvira, Brasil, bolsa, pulseira. Aqui, ó, au, el, il, ol, u. Esse é o último banco de palavras da nossa família, né? Que é o Rapunzel, a família em que apareceu o El, tá? Ah, professora, mas e se eu colocasse o U aqui? Pois é, aqui eu poderia confundir com o U, né? Maldade. Mas eu tenho que treinar bastante, ler bastante, né? Pra não confundir quando eu vou colocar L ou quando eu vou colocar U, né? Ok, meus amores, agora vamos para um ditadinho, tá? De algumas palavrinhas que apareceram na nossa história. Eu vou ditar e vocês vão escrevê-las do jeito que vocês acham que se escreve. Não é para corrigir, tá? Porque eu quero olhar depois
a sua atividade pronta e ver quantas palavrinhas que você acertou, se precisa melhorar em alguma coisa, tá? Quais foram as suas dificuldades? Então, aqui no número 1, vai escrever aí na frente. Princesa. Número 2, criança. Número 3, muro. Número 4, feiticeira. Número 5, rabanete. Rabanete. Número 6, torre. Número 7, trança. Número 8, arranhar. Número 9, tristeza. Número 10, lágrima. Ok, meus amores, depois de fazer o ditado, vocês vão separar essas sílabas aqui que vocês escreveram, das palavras que vocês escreveram. Então, a primeira palavra foi princesa, né? Eu vou separar princesa, né? Ou então eu posso bater palminha, ó, princesa, né? E depois a próxima palavra foi criança, né? Foi criança, ó, criança, tá? Se tiver dificuldade, bate palminha, tá? Que é mais fácil pra perceber quantas sílabas tem, porque às vezes só de falar você não consegue perceber certinho. Então, batendo palminhas fica mais fácil, tá bom, meus amores? Então, a nossa aula de hoje foi esta, tá? Um beijo muito especial para vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira.